No início, cultivamos a terra. Depois, domesticamos os animais. Industrializamos a produção de todos os alimentos que consumimos, com única exceção. O peixe foi o último animal a entrar na dieta humana e o homem continua a enfrentar o mar para trazer peixe à terra. Um exercício que está cada vez mais difícil porque os recursos oceânicos também são esgotáveis. Hoje em dia não existe nada. Esses últimos dias sempre estamos a passar de qualquer maneira. Às vezes vamos com isca de 1.300, 1.400, 1.500, voltamos sem um medical. Nenhum peixe sim. Nenhum peixe. A pesca industrial e artesanal deixaram reservas globais de pescado à beira da ruptura. O consumo do peixe continua a aumentar a cada dia. Nos últimos 40 anos, o consumo per capita cresceu em 70% e do peixe do mar já não chega para alimentar a população humana em contínuo crescimento. Quase metade do peixe consumido em todo o mundo já é produzido em aquacultura. Este é o triste olhar do homem que dedicou toda a sua vida ao serviço da pesca, mas a cada dia que passa o mar surpreende-lhe pela negativa. Não tive nada mesmo, mas o que fazer? Vamos ter que gastar combustível, isca. E isca de agora está sendo caro. A gente compramos lula, camarão, etc. Mas isca a partir de agora, a gente compramos 1 quilo a 400, 600 meticais. Então, não temos reembolso mesmo. Só que vamos procurar a maneira de viver. Mas estamos a tentar mesmo, não há maneira. Mas a situação da mudança climática, a temperatura, não pode estar a influenciar? Isso também conta. Só que o que acontece é que a gente habituamos a essa vida. Não há maneira que podemos fazer. Sempre tem que andar atrás de tudo isso. Não há uma outra alternativa? Não há outra. É a profissão que vocês escolheram e tem que remar contra todas as marés. É verdade. Estamos em todo lado para fazer o meu possível para tentar ajudar a família. O pescador diz que a atividade está cada vez mais insustentável. Já não há produção nessa praia. Só que as pessoas estão a viver, não? Porque viver tem que viver, pessoal. Nessa praia já não tem nada. Estás a ver esse peixinho que saiu ali para sustentar todas as famílias. Pior é esses que usam motores. Tem que comprar gasolina, tem que comprar óleo, aqueles têm que receber também, tem que se comprar redes também para a pesca. Não está nada fácil também. De homens honrados, passaram a devedores insolventes. Já está sendo difícil. Hoje em dia já não existe este produto. Vamos voltar sem nada. Acabamos de emprestar muito dinheiro com os goiavas e os goiavas acabam pedindo o valor sem reembolsos. Mas o que fazer? É a área que estamos todos os anos aqui, sempre estamos a sacrificar. Se antes o peixe era encontrado a poucos metros da praia, hoje os pescadores são obrigados a percorrer longas distâncias pelo mar adentro para conseguirem menos que 2 kg de peixe. Esta praia aqui começou a ter, como posso dizer, carência de peixe a partir de 2014, 2013. Já houve muita carência de peixe. Está a ver peixe magumba? Peixe magumba era um peixe que era apanhado de fora mesmo. Mas para apanhar peixe magumba agora não é fácil. Não é fácil. Magumba, mataína, era peixe que apanhado de fora, mas não é fácil. Depois de um longo périplo pelas águas do Índico, os barcos atracam na praia da Costa do Sol e aqui as revendedoras digladiam-se para adquirir o pescado, mas quase sempre voltam com os depósitos vazios. A senhora Eva é vendedeira de peixe desde 1988. Conta-nos que o negócio anda a Deus dará. Esses últimos dias não está fácil, mano. Não está fácil. Porque não sai produto. Não está a sair. Estamos a sofrer. Pescador também pior. Não está a sair. Trabalham aqui, mas estão a sofrer. Há muitos custos. Muitos custos. Outros só estão a ir de boleia porque não tem barcos.
para apanhar boleia, voltar sem nada. Sem nada. É possível sair um pescador, um barco inteiro e não conseguir nada mesmo? Nem 1 quilo não pesar. Nem 1 quilo não apanhar. Aqui usa... Primeiro tem que comprar anzol, comprar esse fio, esses fios. E comprar isca, comprar combustível para poder chegar lá longe. Tudo isso aí é gastos. E não tem rendimento. Não tem rendimento. Nada. E para uns jovens que estão a começar a fazer negócio de peixe agora para fazer vida, já não vai a tempo. Já não vale a pena, não vão construir jovens agora por causa de pesca. Nada. Só vão fazer só adquirir coisa de comer, mas que vai dizer que vou fazer vida com a pesca. Nada. Por exemplo, hoje mamãe está aqui desde quanto tempo? Eu cheguei às 12 aqui, esperar esses que estão a sair. Porque eles saem de manhã, vão trabalhar, lá para as 13, 14, começa já a voltar, a regressar. Qual é a quantidade de peixe que conseguiu hoje? Quantidade de peixe que eu consegui, é 2,5 kg que saíram com ele, esses. 2,5 kg desse peixe. Esse peixe da primeira, né? Não falarmos desse pequeno, mas esse peixe da primeira. Porque esse aqui está um pouco razoável, porque esses conseguem eles vender com um bom preço, normal. Quanto é que custa? Quanto é que eles vendem? 1 quilo desse peixe depende da pessoa. Outros vendem 300, outros vendem 350. O mercado de peixe da cidade de Maputo é um dos maiores da região sul do país. Aqui fica concentrada a maior parte do peixe e marisco capturado na Baía de Maputo. No entanto, quando questionados sobre a dinâmica do negócio, vendedores têm uma única resposta. O negócio está embaixo, muito embaixo mesmo. O negócio está difícil. Está difícil. Sim. O que está a passar? Não há movimento. Eu não sei, não posso explicar melhor, mas acho que é por causa da pandemia mesmo. Os vendedores têm uma justificação para os preços considerados proibitivos. Na parte dos preços, é que aplica muitos preços muito altos. É difícil de conseguir lucro. É muito difícil para a gente conseguir lucro. Por isso que aqui no mercado volta a ter difícil para vender. Porque onde que estamos a adquirir peixe? É onde que sai o peixe é que sai do caro de lá. Para chegar aqui também por a nossa margem, para ter lucro. Volta difícil. Em 2013, o setor das pescas contribuiu com 3% para o PIB nacional, mas hoje este setor é considerado o parente pobre da economia nacional. A falta de pescados não só afetou o setor artesanal. Perante esta crise, vários operadores industriais foram obrigados a encerrar ou a mudar de atividade. Fundada em 1980, a Pescamar é fruto de uma parceria entre o Estado moçambicano e a multinacional espanhola Pesca Nova. Há 40 anos a operar nas águas moçambicanas, a empresa já enfrentou muitas tempestades e mares. É a empresa mais antiga, é o grupo mais antigo que o país tem na área de pescas e que depois de várias vicissitudes com o setor, com a crise do setor, o Estado moçambicano, para que não se perdessem empresas e empregos, foi pedindo a mesma para tomar conta de algumas empresas que estavam em crise, nomeadamente a IFPEL, a Pesca Bom, a Copuico e outros que vieram nessa altura, dada a crise do próprio setor, que acabaram pertencendo ao grupo. Chama-se Grupo Pescamar, mas no fundo
as empresas operações da Pescamar, FEPREL, Pescazão, que são sob a mesma gestão. Mas por causa deste acontecimento histórico, os problemas que essas empresas foram tendo, foram-se pedindo a Pescamar para tomar conta delas. É assim que a empresa transforma-se, sai de empresa só Pescamar para um grupo, porque neste preciso momento estão cerca de 4 empresas administradas pelo próprio grupo. Muzila Wagner, gestor da Pescamar e secretário-geral da Associação Moçambicana de Armadores Industriais de Pesca de Camarão, diz que o desempenho do setor das pescas vai de mal a pior. Claramente, se olharmos para hoje aquilo que é a história do país neste setor em particular, não estamos a viver os melhores momentos. Como sabe, este setor já foi o principal setor econômico no que diz respeito às exportações do país. Já houve muita exportação daquilo que é a nossa produção e hoje, infelizmente, aquilo que é, falando particularmente da pesca industrial e deste segmento próprio de camarão, da pesca industrial de camarão, poucas empresas ficaram. Isso também não só por causa de aspectos que têm a ver com a própria gestão, mas também com problemas que têm a ver com a própria redução de recursos, o que tornou as operações mais caras, o que tornou também com que as empresas se adaptassem, em vez de trabalharem todo o ano, acabam trabalhando só, por exemplo, neste setor em particular, acabam trabalhando 7 meses dos 12 meses que o ano tem. Imagina uma empresa que funciona só 7 meses e tem que pagar custos de 12 meses. Não é fácil. Então a conjuntura, tanto econômica como também da própria existência e abundância de recursos, condiciona e condicionou sobremaneira o decréscimo daquilo que é a produção pesqueira neste segmento em particular. O camarão, a principal espécie de exportação na costa oriental, está ameaçado de extinção. O país foi tomando aquilo que foram medidas para a gestão. Se for a ver, Moçambique, neste preciso momento, na costa austral e oriental africana, é o único país onde há pesca comercial de camarão. É o único país, estou a falar de países, excluindo Madagascar. Madagascar também tem uma pesca comercial de camarão, mas contando na costa oriental africana, Moçambique é o único país. Na Tanzânia colapsou, no Quênia também colapsou, exatamente pela má gestão de recursos. O que nós fomos fazendo e fomos vindo foi tentar controlar este recurso ao longo do tempo. E das 90 embarcações que se dedicavam à captura de marisco, mais da metade acabaram por morrer na praia. De cerca de 90 barcos que existiam anteriormente nesta pescaria no país, hoje apenas restam cerca de 32 embarcações. 32 a 34 por aí, não mais que isso. Estou a falar de questões as que estão operacionais neste momento. Não excede 35, 36. E para tornar a atividade mais sustentável, o governo viu-se obrigado a introduzir novas regras. Exatamente porquê? Porque teve que haver medidas de redução de esforço através do abate de embarcações. Teve que depois haver, por exemplo, a limitação daquilo que são as áreas de pesca para a pesca industrial, onde antes pescávamos dentro das 3 milhas, mas hoje a pesca industrial só pode exercer esta pescaria a partir das 3 milhas até as 12 milhas, porque é onde existe o recurso camarão, deixando as 3 primeiras milhas para o setor artesanal e algum semi-industrial. Então, foi um processo de metamorfose, tudo no sentido de se controlar-se o recurso, no sentido de pôr a pescaria sustentável. No entanto, os pescadores industriais consideram que medidas adotadas pelo governo são ineficazes para deter a pesca artesanal como artes nocivas que atingem proporções alarmantes. Só que o que aconteceu é que muitas das medidas só foram para um único setor, que foi para o setor industrial. Conseguiu-se reduzir e controlar o setor industrial, mas temos um setor artesanal que foi crescendo e está a crescer até hoje. E hoje vemos um fenómeno muito estranho que tem a ver até com migração de pescadores. Quando acabam o recurso num sítio, estão descendo ao longo da costa, fazendo muita pressão ao recurso em si, uso excessivo de artes nocivas que condicionam sobremaneira
a abundância deste recurso que é estratégico para o país. Então estamos numa situação onde temos um setor que está controlado e o outro que ainda não há controle, para além das próprias mudanças climáticas que têm alterado aquilo que é o curso normal, que é a biologia normal do recurso. Então são vários fatores que influenciam hoje para uma fraca produtividade deste recurso na nossa economia e nas nossas águas. Exatamente porque há este problema, não só climático, mas também por um excesso de esforço de pesca que é exercido por todos, porque o recurso é o mesmo. Os três subsetores dividem o mesmo recurso. Então, se não houver um controle dos três subsetores e as medidas não incidirem sobre um, acredito que possamos, aliás, ter uma pescaria sustentável e rentável acima de tudo, não só para o setor industrial, mas para todos os outros setores. E isso também se traduz a ganhos em termos de receitas para o próprio Estado, porque neste preciso momento apenas o setor industrial e semi-industrial é que realmente consegue dar aquilo que é trazer dívidas para o país, pagar impostos e as taxas de licença. O consumo nacional de peixe varia entre 200 a 300 mil toneladas por ano. Mas como as capturas do mar reduziram drasticamente e a produção nacional de aquacultura não passa das 1.200 toneladas, o país é obrigado a importar a maior parte do peixe que consome. Entretanto, a perigosa dependência do exterior em termos alimentares torna-se num fator de peso na balança comercial. Contrariamente ao que se pensa, Mozilla Wagner esclarece que, apesar dos 2.700 km de costa, Moçambique não tem condições naturais para a prática de uma pesca de excelência. Este é uma coisa que, infelizmente, poucas pessoas sabem. O país, o Moçambique, em termos de... Não somos um país com uma vasta costa, sim, é verdade. Mas em termos de potencial, de produtividade, de oceano, relativamente à questão do peixe em particular, nós não temos. Nós estamos numa corrente quente. Ao contrário, por exemplo, de Angola e Namíbia, que estão numa corrente fria, onde tem o upwelling effect, que isto produz alimento para o peixe em particular. Não é por acaso que Moçambique, mesmo desde a época colonial, sempre importou carapau. Importou carapau por quê? Exatamente porque tem déficit de peixe. E depois nós temos um outro problema aqui, que são perdas pós-captura. É que nas zonas de pesca onde há pouca conservação, falo de conservação neste caso de frio, não é? Onde é importante que se desenvolva e que se permita que este pescado não se perca tanto, que não pereça. Então, daí que é necessário, não só enquanto não se arranjam condições ao longo da costa, o pouco que se pesca que seja aproveitado, que se seque, que se fume, mas é preciso aproveitar esta fauna que se perde. Mas em termos reais, de verdade, nós não somos autossuficientes naquilo que é produção pesqueira. Daí que é importante aproveitar aquilo que se pesca, não é? Em particular o setor artesanal, que tem um peso muito grande nesta componente de pesca, particularmente de peixe. É preciso apoiar-se neste sentido para que tudo aquilo que a gente pesca possa ser de facto aproveitado e reduzir a dependência. Acredito que um trabalho muito bem feito é possível, mas suprir só com a pesca selvagem em Moçambique, nós não temos condições naturais, porque aqui não existem mananciais. Nós temos aquilo que chamamos de qualidade de pescado e não quantidade de pescado. Um estudo do Banco Mundial aponta que a indústria pesqueira em Moçambique e a saúde dos seus ecossistemas enfrentarão novos desafios nos próximos anos devido ao crescimento da indústria extrativa em alto mar, que irá crescer exponencialmente. No entanto, Mozilla diz que a nova lei do mar veio separar as águas. Olha, felizmente nós temos uma lei, que é a Lei do Mar, que prevê e regula este tipo de situações. É natural que hajam interesses convergentes, divergentes e até conflituosos dentro mas cabe a lei regular. Graças a Deus temos instrumentos que aproximam as partes, entre aspas, em conflito, no sentido de saber-se arranjar sempre meios termos, não é? No sentido de haver uma exploração conjunta e menos conflituosa possível. Com o que diz relativamente à questão pesqueira, de conflito, nada que não se possa, na nossa ótica, ser
ser dirimido, não é? Eu não estou a imaginar, por exemplo, uma plataforma de gás a ter que ficar com uma concessão como se fosse terra de não sei quantos quilómetros quadrados, dizer que ali não se pesca. Na minha ótica, o que tem que existir é haver zonas, não digo zonas tampão, mas zonas de segurança, onde aquela atividade ocorre, com raios de uma, 2 ou 3 milhas, para que os barcos pesqueiros não entrem naquela zona e o resto da zona poder continuar a pescar. Entretanto, Mozilla diz que Moçambique deve apostar na aquacultura para fazer frente à crescente procura de pescado. A aquacultura em Moçambique. Pronto, é uma área que não tem como. A população está a crescer e este é o caminho para ir. Este é o caminho para ir. Moçambique, felizmente, tem condições ótimas, tanto em rios como no próprio mar para fazer maricultura. Só que o importante é que o país defina a forma de fazer, não é, em que tenha poucos riscos. Riscos por quê? Porque esta atividade, ao contrário, por exemplo, de criação de galinhas, que em 30 dias você tem o resultado, você no mínimo tem que alimentar os alevinos por 6, 7 meses. Significa que é uma atividade de capital intensiva. A pessoa tem que ter, as empresas têm que ter capital, não é? Para investir até que poderem colher. Qual é o ambiente que existe para essas empresas poderem produzir a baixo custo de forma rentável, por exemplo? Nós temos que descobrir ou nós temos que adotar aqui um modelo que realmente seja rentável. O país tem experiências sobre projetos aquícolas que aconteceram, sabe porquê que estes projetos caíram. O importante é não se cometer os mesmos erros e é a minha visão muito particular que a melhor forma de se fazer a aquacultura é ir buscar quem sabe. Ao contrário do que se pode imaginar, se pode pensar, muita gente pensa que é só dinheiro que é preciso meter e fazer sua coisa. Não, engana-se. O primeiro recurso que tem que se ter para fazer qualquer atividade é conhecimento. E é isto que o Moçambique tem que fazer, tem que ir buscar conhecimento, ir buscar quem sabe para fazer as coisas e reduzir aquilo que eu chamo, como chamamos, reduzir a curva de aprendizagem em termos de tempo. Vai buscar quem sabe e depois este que sabe vai acoplar os outros que queiram entrar nesta atividade. E Moçambique pode ir buscar experiências aqui perto. A Zâmbia está muito avançada em relação a isto. O próprio Malau aqui ao lado também está avançado em relação a isto. E o Egito, estou a falar de países africanos que têm experiência. A própria República Democrática do Congo, em relação a nós, está muito avançado nisto. É buscar experiências, ver como é que podemos fazer melhor, ir buscar quem sabe, ir buscar investimentos de quem sabe. E não se cometer o erro de se fazer com que as pessoas se metam nisto sem que tenham uma preparação, sem que tenham o conhecimento necessário e sem que, contudo, façam de forma em que elas possam, de facto, rentabilizar. Não queremos que seja uma atividade que perpetue pobreza, mas antes, pelo contrário, que proporcione riqueza e como solução para a crescente demanda de proteína animal que este país vai ter. Então, temos aqui a oportunidade de fazer bem isto. Temos a oportunidade de ver onde os outros erraram para nós fazermos melhor. E temos um potencial que é único que este país tem, tanto em águas interiores como no próprio mar, que é possível fazer aquacultura neste país. Mas é preciso buscar primeiro conhecimento. Depois do conhecimento, ir buscar dinheiro sim, mas principalmente junto de quem sabe fazer.